Oiê, meu nome é Beatriz, esse aqui é o Grifos e Leituras, e nesse vídeo eu vou falar as leituras que eu fiz no mês de maio, que foram, ó, sensacionais. Bom, primeiramente eu quero pedir desculpa pela minha voz se estiver meio ruim, é porque assim, eu tô com amidalite, então tirei forças, assim, do fundo do meu ser para gravar esse vídeo, ok? Gratiluz. Outra coisa é, os livros que eu li, não comecei todos no mês de maio, ok? Eu terminei no mês de maio. Vamos lá. Se você quiser acompanhar as minhas leituras, o que eu ando lendo, me segue lá no Scooby, eu vou deixar o link aqui na descrição. E também vou deixar o link do meu Instagram e do meu TikTok, se você quiser me seguir. Esse aqui é o primeiro vídeo do canal, então assim, se não tiver perfeito, peço perdão. Vamos começar por Harry Potter e a Pedra Filosofal. Esse livro eu já tinha lido, então foi uma releitura. E, gente, eu sou apaixonada por essa saga, apesar de ter sido escrita por aquela que não deve ser nomeada, pela Britney, né? Enfim, apesar de ter sido escrito por ela, a saga é sensacional. Eu reli depois de 4 anos, mais ou menos. Eu comecei com 14, aí eu terminei isso, e agora eu tô com 18. E, gente, é uma experiência, assim, como nenhuma outra, sabe? É uma coisa... uma delícia. É de um sabor. É inovador e revolucionário? É sim, extraordinário, é excepcional. É uma experiência como nenhuma outra que eu tive na vida. Bom, se você viveu numa caverna durante todo esse tempo, eu vou falar um pouquinho. Harry Potter, basicamente, é um menino que ele vive com os tios dele, que são, assim, uns nojentos. E aí, do nada, começa a chegar umas cartas na casa dele, com umas corujas que leva. Aí ele fica, tipo, o que tá acontecendo? Aí ele descobre que simplesmente ele é um bruxo. E vai pra uma escola de bruxaria. É basicamente isso. E aí, enfim, esse é o primeiro livro da saga, é perfeito, sensacional. Eu dei 5 estrelas, né? De novo. O segundo livro é Direto de Washington, do Washington Oliveto, que pra quem não sabe, eu acho que muita gente sabe, Washington Oliveto é o maior publicitário que o Brasil já teve e tem até hoje, que o homem não morreu, né? Mas, basicamente é uma biografia dele, ele escrevendo as memórias dele. E eu li esse livro porque eu tinha começado a faculdade de publicidade, que eu já tranquei. Mas, de qualquer forma, o livro é sensacional. Sim, se você curte publicidade e tudo mais, ou se você gosta de saber da vida dos outros, eu super indico, porque a escrita dele é muito boa. Óbvio que ele às vezes se gaba um pouquinho, mas aí é normal, coisa de publicitário se gabar. Tem que fazer a publi, né, de si mesmo. E ele tá certíssimo, fez a publi muito bem. E para esse livro, eu dei 4 estrelas. O próximo livro é uma coisa que eu não esperava que eu ia gostar, porque assim, eu sempre fui uma pessoa muito, ai credo, não leio romance de época. Porque eu ficava, tipo, achava um saco. Aí lançou a série dos Bridgertons, o que, 1 ou 2 anos. Lançou a primeira temporada, que era do Duque e Eu. Aí eu falei, gostei dessa série, vou ler o livro. Li o Duque e Eu, me apaixonei. Aí eu falei, beleza. Aí quando falaram, vai sair a segunda temporada, falei, preciso ler o livro primeiro. Ok, que foi uma grande decepção, porque a série e o livro não tem nada a ver. Mas, enfim, o livro que eu tô falando aqui esqueci o nome, O Visconde que Me Amava. Gente, que livro. Que sabor sensacional, assim. Gente, que delícia! Nossa, que delícia. Pensa numa delícia. Delícia demais. Uma experiência. Eu falo isso de todos os livros, porque esse mês teve leituras muito boas. Mas, basicamente, se você não sabe, os Bridgertons é uma saga de sei lá quantos livros que conta cada uma história de romance de um dos irmãos Bridgertons. E aí é romance de época, se passa no século XIX, se eu não me engano. Esse aqui, o irmão é o Anthony, que, gente... Pelo amor de Deus. E vendo na série, eu tive um surto, um ataque. E aí, eles estão lá na temporada, acho que é isso que eles chamam, né? Que é tipo, basicamente pra apresentar o povo pra casar um pro outro. E aí ele tá procurando uma esposa, finalmente. Todos gritaram aleluia, porque ele era o que chamavam de um libertino. Ele ficava com várias mulheres e tal. E aí ele fala, vou aquietar, vou procurar uma esposa. Aí o que acontece? O diamante, né, da temporada. E quem é selecionado? Uma tal de Edwina. Edwina, nossa, falei o nome dela muito mal, mas enfim. Ela é selecionada como diamante da temporada, ela é uma moça super delicada e tal. Só que ela tem uma irmã, a Kate. A Kate é tipo um pé no saco. Eu não sei, mas eu sinto que esse livro tem uma inspiração na Megera Domada. Não sei.
Mas a Kate é um pé no saco. Ela não quer que a irmã case com o Anthony, porque ele tem uma imagem muito ruim, ele não é bem visto. Ele é bem visto, porque a família dele é rica. Mas, tipo assim, ele tem essa imagem de libertino, e ela quer que a irmã dela case por amor, e ele fala que não vai amar ninguém, nananana. Ele é traumatizado, né, tadinho? Ele tem uma história difícil. Ela não quer que eles se casem. Só que aí o negócio inverte tudo. Eu não vou dar mais spoilers, mas, enfim, falei muito da Kate, eu acho que vocês estão entendendo o que vai acabar acontecendo. Enfim, é uma história, assim, de um sabor. E a série não tem nada a ver, tá? A série não tem nada a ver com o livro. Sabe, eu tava assistindo a série e fiquei, mano, só pegaram os personagens. Porque não é possível. Não é possível. E aí, mas enfim, a série também é muito boa, adorei a série, mas é outra história completamente diferente. Tipo, eu esperava tal cena e não vinha aquela cena, vinha uma outra. Eu ficava, tipo, que merda. Mas enfim, tudo bem. Uma série é boa também, mas o livro é melhor. Eu adorei. E eu dei. Gente, eu dei 3,5 estrelas. Eu aqui falando que eu amei, dei brincadeira. 3,5 é uma boa nota. É que tiveram pequenos detalhezinhos ali que me irritaram. Eu tô lendo aqui no meu Scooby, tá? Então relevem se eu ficar olhando. Mas primeiro que, tipo, tudo se resolve, né? Tudo. Gente, pelo amor de Deus, sabe? Vão viver. Eles estão tendo uma briga e aí eles, sabe? É que eu sou muito family friendly. Mas aí eu fiquei tipo, meus amores, sabe? Aprendam a conversar. E a outra coisa que me incomodou é que a história às vezes dava uma empacada. Eu sentia, tipo, ai, que saco, não aguento mais. Tipo, parecia que eu tava lendo Orgulho e Preconceito. Eu nunca terminei Orgulho e Preconceito porque eu acho a história muito empacada, entendeu? Porque eu fico tipo, ah, esse povo não para de futricar na casa um do outro e ter baile, blá blá blá. E aí, sei lá, eu achava meio chato. Mas de resto, é uma história maravilhosa, eu recomendo, viu? O próximo livro que eu li é, assim, uma coisa. Gente, eu recomendo a todos. Gente, eu recomendo. Que sabor delicioso. Eu sou uma grande cadelinha da Taylor Jenkins Reid, que é a escritora de Evelyn Hugo, que é, aliás, a minha blusa do dia, eu não sei se vocês estão vendo, mas a minha blusinha é maravilhosa. E assim, gente, eu quero ler tudo que essa mulher já escreveu. E aquela frase da Culpa das Estrelas, eu leria até a sua lista de compras no mercado. Então, assim, eu sou muito fã. E aí eu comprei Malibu Renasce, né? Que, assim, você provavelmente, se você não leu os outros livros dela, você não sabe quem é Mickey Riva. Mas se você leu algum livro dela, você sabe. Porque esse homem, ele aparece em todos os livros dela. Gente, pelo amor de Deus. Mas enfim, dessa vez a gente vai falar do Mickey Riva. Basicamente, é uma história que se passa, assim, entre os anos 50 e 80, se eu não me engano. Tipo, ela... Eu gosto muito disso na Taylor Jenkins Reid, que ela intercala passado e presente. Então, Mickey Riva, ele é um cantor, né? Primeiro ele começa como aspirante a cantor. E aí ele tá em Malibu, né? Malibu Renasce. E ele conhece uma mulher, que eu esqueci o nome dela. Mas enfim, eles se apaixonam e têm filhos. Eles têm 4 filhos. É. E aí, quando tá no futuro, vai contar a história desses filhos. Basicamente, todo ano eles se reúnem pra fazer uma festa. Uma grande festa que vão todas as celebridades. Sabe aquelas festas muito loucas? Tipo as festas do Fred Mercury, que falam que as histórias, assim, são louquíssimas. É tipo isso aí. Sabe que a personagem que é, tipo, a principal, que é a Nina Riva, a primeira filha dele, que, assim, é perfeita, gente. Eu faria de tudo por essa mulher. Ela... Ela acabou de terminar um relacionamento, a coitada foi traída, ela tá muito chate. Ela tá muito chate, mas ela decide fazer a festa mesmo assim. E aí, enfim, vai contando um pouco das histórias dos irmãos, da paternidade, que, assim, o Mickey Riva, eu, assim, é meu pior inimigo, tá? Eu odeio esse homem com todas as minhas forças possíveis. Enfim, eu odeio Mickey Riva, mas os personagens são incríveis, eu adoro os filhos dele, a trama, assim, é super bem desenvolvida. É uma linguagem muito fácil. A linguagem, tipo, que a Taylor usa é muito boa. É, tipo, uma delícia. Você não consegue parar de ler, você fica obcecado, você não para de ler. Enfim, é um livro, assim, sensacional, eu dei 5 estrelas. O próximo é uma indicação que eu peguei da Livre Resenha, né, da Livre Senhas, maravilhosa Livre, que chama O Centro de Todo Caos. Esqueci o nome da autora, mas eu vou colocar aqui. Centro de Todo Caos, basicamente, vai falar da história de uma personagem que eu esqueci o nome dela. Eu sempre esqueço o nome dos personagens. Mas, basicamente, ela veio do... Se eu não me engano, é assim, ela veio do interior. E ela conseguiu uma bolsa pra estudar em São Paulo. Só que aí um amigo que ela fez lá em São Paulo se mata. E ela fica muito mal. Ela é muito deprimida, tipo, muito mesmo. Ela tem depressão e tudo mais. E aí ela fica muito mal com isso.
E ela começa a ficar meio perturbada das ideias, acha que a vida dela não vale a pena e tenta morrer também. Mas ela não consegue. E aí ela, tipo, fica muito brava, assim. E ela fala, vou recomeçar a minha vida em um lugar que eu não possa atrapalhar ninguém. Porque ela sente que, tipo, a presença da vida dela atrapalha todo mundo. E acho que todo mundo às vezes tem essa sensação, tipo, caramba, sabe? Pra que eu tô aqui? Tô atrapalhando todo mundo. E aí, só que, tipo, obviamente, nela é num nível preocupante. E aí ela decide morar no Rio de Janeiro e ela começa a trabalhar num hostel, se eu não me engano, alguma coisa assim. E aí ela pensa, vou ficar sozinha, não vou atrapalhar a vida de ninguém, pelo menos. Só que ela acaba fazendo um amigo lá, entendeu? E o livro basicamente fica intercalando dessa viagem dela pro Rio de Janeiro e a volta, porque ela decide voltar pra cidade dela. Não me lembro muito bem por quê. Vocês veem, né? Eu leio e esqueço. Mas enfim, ela decide voltar pra cidadezinha dela. Cidadezinha não, pra São Paulo. De todo mundo acha que ela desapareceu e a primeira pessoa que ela reencontra é a ex-namorada dela. E assim, é muito bonitinho o amorzinho das duas, mas, tipo, ela terminou basicamente antes que, tipo, ela pudesse fazer algo de ruim pra outra. E aí elas vão, tipo, ela vai se encontrando, entendeu? Ela é bem caótica, ela é bem problemática, é bem preocupante a situação dela. A coitada não tem um minuto de paz, ela tem uns pensamentos, assim, muito tristes. Eu não recomendo você ler esse livro se você estiver numa situação que você está tendo, tipo, pensamentos ruins sobre a vida. Se você tiver, tipo, algo com alguma crise, assim, alguma coisa, eu não recomendo, porque vai ativar um gatilho aí em você. Então, assim, você tem que ler quando você estiver bem, entendeu? Porque esse livro, ele tem chance de dar uma destruída no seu psicológico. Mas assim, destruiu meu psicológico. 4 estrelas. Amei. Amei, foi sensacional. É um livro super curtinho que tem no Kindle Unlimited, tá? Isso pra mim é sempre um ponto muito bom. Então, eu adorei esse livro. O próximo livro é Harry Potter e a Câmara Secreta, que é o segundo livro de Harry Potter. Já deu o contexto de Harry Potter. Ah, todo mundo sabe, mas enfim. A gente é muito estranho explicar a saga Harry Potter, porque, tipo, todo mundo conhece. E aí, quem não conhece é porque, tipo, nunca quis saber, porque é uma coisa realmente muito grande. Mas, basicamente, nesse ano em Hogwarts, rola um lance do... que tem um herdeiro de Slytherin. Ah, do Sonserina. Tem um herdeiro do homem lá dos 4 fundadores. E assim, a Sonserina é a casa mal vista. Eu, por exemplo, fico olhando de cima a baixo, que eu sou da Corvinal. E aí o pobre do Harry Potter, ele sabe, tipo, falar com cobras e tudo mais. Isso é uma coisa que você vê no primeiro livro. E aí, num momento lá, ele acaba mostrando que ele, tipo, sabe, todo mundo acaba sabendo e todo mundo começa a falar que ele é o herdeiro. Por quê? Porque abriram a tal da Câmara Secreta, que é um negócio que dizem que é uma lenda e tudo mais, mas não é, né? E aí, enfim, gente, eu não vou ficar explicando essa história porque é muito, tipo, conhecida e porque, se você não leu, eu não quero dar spoiler. Porque pra mim é tudo tão óbvio que eu tenho medo de dar spoiler. Mas é sensacional. Dei 5 estrelas também. Eu adoro. Eu simplesmente amo. E o próximo que eu tenho pra ler é O Prisioneiro de Azkaban. Eu tô super ansiosa. Tá ali no meu estante. Só que eu não quero ler ainda porque eu... O único de Harry Potter que eu não tenho é o 4º livro, que eu esqueci qual que é. Eu esqueço sempre o nome desse livro, pelo amor de Deus. Mas enfim. Não lembro o nome. Mas eu ainda tenho que parar num sebo e comprar. E como eu não tô saindo muito ultimamente, eu tô com preguiça. O penúltimo livro, né, que esse vídeo tá ficando enorme. Gente, é um livro que o BookTok todo falava. É sensacional, você tem que ler. Teve uma época que todo mundo panfletou esse livro. E aí, tipo, passou o hype e eu fui ler. Eu baixei um app que chama Esquilo. Esquilo, tipo, escreve assim. E, mano, esse aplicativo, ele é perfeito. Ele é tipo assim, você coloca lá o seu número de celular e tal. E aí ele vai ver se o seu plano tá incluído no Esquilo. E aí, tipo, o meu tava, finalmente, né? Algo bom na vida. E ele vai te dar um livro por mês pra você ler. E, tipo, tem uns títulos muito famosos. E tem audiobook também. Então, assim, é sensacional esse aplicativo. Isso não é publi, Esquilo, se quiser me pagar, eu tô aceitando. O livro é Enquanto Eu Não Te Encontro, do Pedro Ruas. E, basicamente, ele vai contar a história de um menino, que é o Lucas. Ele vai pra Natal, pra faculdade, né, pra estudar. Ele morava numa cidade muito pequenininha do interior, então ele era o garoto do interior, né? Tipo, eu vim do interior. Ah, enfim, a fã do João, ela não se aguenta. Mas ele era um menino do interior, da roça. E ele vai pra Natal estudar. E ele vai morar com o melhor amigo dele, que eu esqueci o nome. Ele é uma pessoa muito desiludida, tadinho. Ele não acredita que alguém vai amar ele. Eu não gostei porque eu me identifiquei.
tá? Ele fica nessa de, eu não acho que alguém um dia vai me amar e que eu nunca vou viver um romance, nananana. Enfim, tadinho. O melhor amigo dele namora um cara que é um escroto, tá? E aí ele fica, tipo, que saco, porque ele tinha muita amizade com esse amigo, e aí do nada, sabe, aqueles amigos que viram as costas? Então o amigo vira as costas pra ele. Aí um dia ele vira pro amigo dele e fala, amigo, vamos sair? E o amigo fala, vamos, tem a inauguração de uma boate. Gente, a boate chama Titanic. E assim, eu fiquei muito triste porque essa boate não existe de verdade. Mas é basicamente uma boate baseada no filme do Titanic, né? Na história. Então, assim, é um grande barco. E é um negócio, assim, muito louco e tal. Mas ele fala, bora. Aí o amigo fala, então, eu já chamei meu namorado. Ele fica, ai, nossa, que saco. Mas tudo bem, ele vai aproveitar a noite. Chegando lá, ele tá ali tentando curtir a vida. Ele encontra um boy que ele já ficou. E o boy é, tipo, um boy muito lixo, sabe? E eles se encontram e ele fica tipo, ai meu Deus, que saco, nananá. Aí ele vai tentar fugir do boy, ele esbarra num outro e o cara derruba toda a bebida na calça dele. Aí ele fica tipo, nossa. Mas ele só sai correndo, porque ele fala, tá dando tudo errado. Minha vida tá dando tudo errado, ele tem uma crise. Aí ele sai correndo, vai no banheiro e começa a chorar lá no banheiro. Aí quando ele sai, ele encontra um boy lindíssimo. Um homem assim, sensacional. Aí o homem fala, perdão, fui eu que derrubei, vim te pedir desculpa. Aí ele nota um sotaque, o homem é francês, chama Pierre. E aí ele fala, meu Deus, que homem lindo. Não precisa nem pedir desculpa. Enfim, aí o homem fala, vou pagar uma bebida pra você, enfim. Aí eles começam a conversar. E eles passam, sabe aquelas noites que, tipo, você conhece uma pessoa, aí você fala, mano, eu tive uma conexão muito louca com essa pessoa, que eu, sabe, que você não sabe de onde vem, eles têm uma conexão muito louca. Só que aí depois eles... não vou dar mais spoiler. Mas enfim, é sobre... Eles se encontram assim, tem uma conexão assim, parece de outra vida. E aí a história vai se desenvolvendo, e é um caos, e é de um sabor... Porque você sempre pensa, vai dar tudo certo e vai dar tudo errado, viu? Saiba disso, o romance é assim, tem que dar tudo errado antes de dar tudo certo. Mas esse livro é sensacional, eu dei 4 estrelas e meia. O último livro, que eu já tô aqui falando mais que o Homem da Cobra, é Passarinha. Eu esqueci o nome da autora, mas tá aqui. E esse livro é incrível e é muito triste. Eu comecei ouvindo em audiobook, foi o primeiro audiobook que eu comecei a ler. Só que aí depois eu, tipo, tinha tempo pra ler de boa, aí eu peguei, tá no Kindle Unlimited também. Eu peguei no Kindle Unlimited e peguei o audiobook, que é do Esquilo. E aí, tipo, eu coloquei o audiobook numa velocidade muito rápida, que era a velocidade que eu tava lendo. Foi a primeira vez que eu fiz isso. E, mano, eu li em 2 horas esse livro. Eu fiquei, tipo, não aconteceria normalmente. Enfim, basicamente, Passarinha vai contar a história de uma menina que ela é... Eu esqueci o nome dela. Meu Deus, que coisa! Eu esqueço o nome dos personagens. Eu lembro que, tipo, chamam ela de Scout por causa de O Sol é para Todos. A personagem, tipo, ela às vezes referem a ela como Scout, mas eu não lembro o nome dela real. Caitlin, esse é o nome dela. Enfim, a Caitlin, ela tem síndrome de Asper. Eu não sei pronunciar, e eu acho que hoje em dia não usa mais esse termo, mas enfim, ela é tipo autista. O irmão dela, ele morre num massacre de escola. E aí ela tá, tipo, tentando lidar com luto. Só que pra ela é muito difícil, porque ela não sabe muito bem como lidar com emoções. Isso é uma dificuldade muito grande pra ela, lidar com luto e tudo mais. E aí ela tem um jeito diferente de ver o mundo. Eu não sei muito sobre pessoas autistas, então eu não tenho como saber se isso tudo é verdade, se isso realmente acontece, se foi bem desenvolvido. Mas, pra minha visão, foi muito bem desenvolvido, sim, a questão do autismo. E assim, todo mundo ao redor dela também tá em luto. E aí ela fica ali tentando se entender, tentando fazer amizades no meio de todo esse caos que tá a vida dela. E assim, é um livro muito sensível, um livro muito bom. Eu realmente gostei bastante, eu dei 4 estrelas e meia pra esse livro. É super rapidinho também de ler. Indico muito, sabe? Porque pra mim o ponto principal desse livro é a empatia. Ele te ensina, não te ensina, mas ele vai falar muito sobre empatia e dá uma acordada, sabe? Tipo, vou tentar me colocar no lugar do outro. E eu acho isso muito legal. Enfim, esses foram os lidos de maio.
Eu geralmente não leio tanto assim. Pra mim foi um grande número. Eu sei que muita gente aqui no BookTube lê mais de, tipo, 10 livros por mês. Mas eu tô muito feliz com 8. Tô, tipo, empolgadíssima com essa quantidade. Espero que no mês de junho eu consiga trazer mais leituras pra vocês. Eu não tô de ressaca literária. Amém. Porque da última vez que eu li tanto assim eu fiquei de ressaca. Só que agora eu tô lendo um livro que, assim, eu não quero mais ler, mas eu quero terminar. Então eu tô com medo de ficar com ressaca literária nele. Mas enfim, eu já li um livro esse mês, então espero que eu volte aqui para contar as minhas leituras de junho. É isso, galera. Um beijo a todos vocês. Me sigam no Instagram, se inscrevam no canal. Me sigam no TikTok. E é isso aí. Um beijo. Até mais.